Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo da Academia da Teologia, comigo, professor Wellington Barros. Quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar os nossos vídeos nos grupos que vocês participam, do WhatsApp, da comunidade, parentes, amigos, para aquela pessoa que você acha que a nossa reflexão, que a contribuição através da Academia da Teologia possa ser positiva, possa ser valiosa também para essa pessoa. Então, convido você, se já não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça aí seu comentário, coloque se você está gostando dos nossos vídeos ou não, dê o seu joinha e também nos ajude a divulgar aqui os nossos conteúdos que são abertos, né? Conteúdos abertos a quem quiser assistir. Então, se você gosta do nosso conteúdo da Academia da Teologia com o professor Wellington Barros, nos ajude também a divulgar, a multiplicar as pessoas para ter acesso a esse conteúdo importante sobre a nossa fé, sobre a pessoa de Jesus Cristo, elementos fundamentais da fé católica, enfim. Então, nos ajude também a divulgar, a multiplicar, a ajudar também a contribuir na formação, na fé das pessoas, a oferecer esse serviço, né, enquanto teólogo, enquanto teologia, enquanto vocação na Igreja Católica, que nasce da fé que é da Igreja, que pertence à Igreja, então também como serviço eclesial, obviamente no ambiente digital, não é verdade? Enfim, então contamos com a colaboração de vocês. Pois bem, então vamos para o tema de hoje, que é os gritos de Jesus. Nós estamos nos aproximando da grande semana, podemos dizer assim, que é a Semana Santa, e eu quero convidar vocês a refletir sobre algumas frases, né, dos evangelhos. Coloco aqui gritos de Jesus para chamar a atenção, né, porque são dinâmicas dos evangelhos que são fundamentais para nós compreendermos a ação de Jesus de Nazaré, quem é o Deus que ele revela e também como é que nós correspondemos a essa ação profética de Jesus de Nazaré. E nessa semana, que nos aproximamos da grande semana, da Semana Santa, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, esse conteúdo foi preparado especialmente para você. Porque nessa semana a gente pode entender, estando aí às vésperas da celebração dos maiores mistérios da fé cristã católica, um pouco o que levou Jesus, né, a sofrer, né, paixão, ter morrido do jeito que morreu e Deus ter ressuscitado. Então, esse conteúdo foi preparado especialmente para você, para preparar você também para a grande semana, a Semana Santa. Pessoal, então, gritos de Jesus. Então, não se trata aqui da gente querer saber se Jesus, qual foi o volume que Jesus usou ao pronunciar essas frases. Se trata de dizer que elas são afirmações fundamentais para a dinâmica do reino de Deus, reino que Jesus veio testemunhar no meio de nós, para nós, veio inaugurar, veio convidar a conversão, a participação gratuitamente, lançou esse convite que nós, a partir da nossa conversão, podemos ou não aceitar. Se aceitarmos, é necessário a conversão para entrar na dinâmica do reino, que é o já e ainda não, como nós conversamos em vídeos anteriores, né? Nós somos convidados, o reino tem uma dinâmica presente, somos convidados a experimentar no presente, mas também provaremos dele na plenitude dos tempos, né? Na vida com Deus. E aí eu separei para vocês três frases, três gritos de Jesus. Primeiro, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O segundo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus, capítulo 6, versículo 24. E o terceiro, sede misericordiosos, Lucas 6, 36. Então vamos lá.
convido vocês a permanecer conosco para a gente refletir sobre esses 3 gritos de Jesus. Essas 3 frases muito importantes para nós cristãos percebermos como que nós podemos ser melhores cristãos, cristãs, como o nosso testemunho pode estar mais adequado àquilo que Jesus, né, nos pediu, aquilo que ele exige a quem quer segui-lo. Então, primeiro, vem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então, convido vocês, se vocês quiserem pegar aí a Bíblia, para a gente poder ler junto, você pode pegar, ou também você pode ler em outro momento, ok? Então, eu vou ler um pouquinho além do que eu sugiro aqui, que vocês estão vendo no nosso slide. Marcos 1, 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Aí sim, versículo 15 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que nós podemos extrair, refletir desse grito de Jesus de Nazaré? Bom, a primeira coisa é que não existe reino sem conversão. Sem a nossa conversão, não tem ação divina. Deus conta com a nossa mudança, com a nossa conversão. E para que a conversão é importante? Porque o reino de Deus, quando Deus reina, significa que está acontecendo um mundo mais humano, onde a vida humana está sendo respeitada e está sendo promovida. O convite do Deus de Jesus para cada um de nós é o convite para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de atuar no mundo, onde reine o amor, a paz, a misericórdia, a saúde, enfim, tudo aquilo que é central para o reino de Deus. Porém, o reino de Deus não acontece de uma maneira mágica, né? O reino de Deus acontece através do nosso compromisso. Também é a ação de Deus e sempre a nossa colaboração humana. O arrependimento, a conversão é importante porque para a inauguração de um novo mundo, de uma nova humanidade que Jesus veio nos apresentar. Então, Deus nos convida a um mundo melhor. Deus nos convida a um mundo onde não tenhamos tantas situações de sofrimento. Para isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de atuar. Então, conversão. Muitas vezes a gente, né, acredita que as pessoas não têm mais jeito. Às vezes até nós mesmos, não é verdade? Ah, enfim, eu não tenho mais jeito, eu não vou mudar. Aquela pessoa ali é aquilo mesmo, ela não tem mais solução. Pessoal, a conversão pode e deve acontecer em qualquer momento da vida. É uma possibilidade sempre aberta a todas as pessoas. Por isso, nós não temos o direito de dizer para uma pessoa, ou até para nós mesmos, que a gente não vai mudar, que a gente nasceu desse jeito e que a gente vai morrer assim. E por que a conversão é tão importante? Porque sem conversão não há reinado de Deus. Sem conversão não há ação de Deus. Então, a conversão é fundamental para nós entrarmos na lógica e na dinâmica do reino. Então, vejam só, logo no início do Evangelho de Marcos, onde vai desenvolver todos os demais acontecimentos, segundo a comunidade marcana, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, se fala da necessidade da conversão, para que o reino que Jesus trouxe possa acontecer no meio de nós. Então, um mundo mais digno, um futuro mais digno, a humanização da humanidade. Jesus nos trouxe um projeto para sermos humanos, né? Um projeto onde a felicidade não custe tanto, onde o sofrimento não seja tão presente. Ou seja, que nós possamos ser aquilo que de fato somos, junto com Deus, que nós possamos corresponder
a nossa vocação de sermos humanos. Meramente humanos, capazes de amar, de perdoar, de partilhar, de não responder à violência com violência, ou seja, capaz de estabelecer novas relações, nova convivência, como Deus quer, como Deus nos pede. Então, quando a gente estabelece novas relações, a vida humana está sendo promovida. E como diz Santo Irineu de Leão, a glória de Deus é o homem vivo. Eu vim para que todos tenham vida, como diz no Evangelho de João, e tenham vida em abundância. Então, vida plena, vida digna, tem a ver com o reinado de Deus. Então, pessoal, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, tem a ver também com despertar a nossa responsabilidade. É necessário acordar, é necessário perceber como é que nós estamos caminhando. É necessário mudar de vida. Mas mudar de vida com esperança, né? É possível fazer as coisas de uma maneira diferente. É possível viver o projeto de Deus. É necessário coragem. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. O segundo grito de Jesus, né, que a gente quer destacar nessa reflexão de hoje, foi tirado do Evangelho de Mateus. Se você quiser pegar a sua Bíblia, aí também pode pegar. Estou aqui com a minha Bíblia. Foi tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, versículo 24. E aí vou ler apenas esse versículo. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Aí vem a frase, o grito, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, nós vivemos uma sociedade que o acúmulo, para muitas pessoas, é muito importante, ok? Bom, aqui não se trata de dizer que o dinheiro é algo ruim. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Mas a questão é, o que nós fazemos para conseguir dinheiro? Será que para conseguir dinheiro, para acumular, sobretudo, não é? Além das nossas necessidades fundamentais e básicas, será que eu preciso oprimir as pessoas? Passar por cima das pessoas? Pisar no pescoço das pessoas, como a gente diz por aí, né? Usar as pessoas como se fossem os degraus para a minha riqueza? Então, ninguém pode fazer uso, para Jesus de Nazaré, não deve fazer uso dos fracos, dos pobres, para acumular. Ou, para acumular, gerar pobreza e opressão. Então, um dos grandes ídolos que nós temos também, sobretudo na sociedade atual, é o dinheiro. Então, temos que ter cuidado, não é verdade? Devemos perceber quem é que manda em quem. Eu que mando no dinheiro ou o dinheiro que manda em mim? Então, quando a gente converte o dinheiro em ídolo, quando é o dinheiro que manda nas nossas vidas, aí nós convertemos o dinheiro num grande ídolo que é um dos maiores inimigos do projeto do reino de Deus. Então, Deus não pode reinar, né? Deus não pode ser o pai de todos e todas sem reclamar justiça. Então, essas são posturas injustas, né? Sem reclamar justiça para aqueles que são excluídos de uma vida digna. Então, se eu tenho essa postura desenfreada, se o meu Deus é o dinheiro, então eu tenho que rever. Então, é fundamental para o cristão e para a cristã estabelecer uma nova relação com o dinheiro. Não precisamos satanizar o dinheiro, né? É necessário para a nossa vida. Mas pensar, como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Quem manda? Eu mando nele ou ele manda em mim? Eu sou escravo do dinheiro? Eu faço de tudo para acumular qualquer coisa, então não tenho ética nenhuma, eu vou me adaptando, eu sou uma espécie tipo camaleão, vou me adaptando às situações porque eu quero
acumular aí várias faces da corrupção que nós temos no nosso país, várias situações que nós fazemos em troca do acúmulo, então vale tudo por dinheiro? Então é essa questão, essas questões que o não poder servir a Deus é o dinheiro quer nos lembrar, né? Porque Deus reclama uma vida digna para todos. Então, se eu faço vítimas em troca do meu acúmulo, né, eu estou transformando o dinheiro num grande ídolo. Então, se nós somos dominados pelo dinheiro, nós não temos condições de servir a Deus. Então, aquilo que eu dizia há pouco, devemos avaliar a nossa relação com o dinheiro se queremos ser cristãos e cristãs, né, de fato, a partir daquilo que Jesus nos pede. Então, às vezes, a ânsia de acumular, o consumo desenfreado são dinâmicas que nos distanciam do reino de Deus. Então, o dinheiro hoje, ele sacrifica muitas vidas inocentes. Então, a gente vê, por exemplo, uma dinâmica que, por exemplo, a saúde no Brasil. Então, pode ser que em algum lugar foi desviado verba da saúde, quer dizer, ao invés de prestar um serviço digno, ou de tentar prestar um serviço digno para naquele bairro, naquele município, etc., houve um desvio de dinheiro para enriquecer ilicitamente alguém, né, ou alguns. E aí, em troca desse acúmulo, está sacrificando vidas inocentes. Então, precisamos ter muita atenção e muito cuidado, né? Se você acumulou uma quantidade considerável de dinheiro, honestamente, sem sacrificar nenhuma vida inocente, se a sua mão não possui sangue de inocentes, ótimo, parabéns, né? Deus nos convida também, Jesus nos convida a nos colocar inteiramente aos outros, né? Então, que você faça a sua riqueza também um momento, uma oportunidade de você se colocar à disposição da comunidade, da sociedade. Que não digo que você, né, vai, como faz o Silvio Santos, né, nos seus programas, que você vai fazer aviãozinho e dinheiro. Repensar como é que você se coloca à disposição, né? Disposição da comunidade, como é que você contribui. E ter cuidado, né, por outro lado, a todos os outros que, diante da ânsia de acumular, acham que vale tudo para ter dinheiro, para ter o acúmulo. Enfim, então, não poder servir a Deus e ao dinheiro é nesse sentido, né? Não podemos fazer divinizar o dinheiro, né? Não podemos deixar que o dinheiro domine a nossa vida. Não podemos, para ter dinheiro, sacrificar vidas inocentes. Pessoal, todo o dinheiro que é acumulado ilicitamente, ele está sendo tirado da mesa de alguém, podemos dizer assim. Ele está tirando da saúde de alguém. Está tirando do trabalho de alguém, sacrificando, escravizando o trabalho de alguém. Então, a gente tem que pensar muito sério na nossa relação com o dinheiro. Porque, às vezes, essa relação que nós temos com o dinheiro nos desumaniza, né? Porque o dinheiro exige cada vez mais vítimas. O acúmulo desenfreado da sociedade atual vai exigindo as suas vítimas. E aí vai se desaparecendo os dramas humanos. Então, não só pensar no nosso bem-estar, no bem-estar para poucos, né? Nossa, olha, eu consigo comprar, né, aquela marca que, né, eu consigo ter em casa 100 pares de calçados. Para quê? Se nós só temos, né? Nós não somos uma centopeia. Então, também repensar a nossa relação com o consumo. Nós precisamos consumir para sobreviver, é óbvio, né? Seja para as nossas necessidades vitais, seja para a gente viver em sociedade. Mas
Qual a necessidade de eu ter 10 pares de sapato, 40, 50, 100, sei lá quantos? Então, pensar também que, do mesmo jeito que a gente gosta de levar uma vida digna, né, enfim, de se sentir em bem-estar, também as outras pessoas gostam. Também aqueles que lhes são tirados essas oportunidades gostariam de ter uma vida digna, com o mínimo possível. Então, pensar também não só no nosso bem-estar, mas pensar no bem comum de toda a humanidade. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Então, através dessa frase, Jesus também quer nos proteger de toda a cobiça, né? Então, às vezes também nós cometemos o erro de colocar a nossa esperança e a nossa confiança nos bens materiais, né? Naquele conteúdo na poupança, etc. Enfim, então temos que ter cuidado que os bens materiais, né, que nós temos, ele não nos garante a vida, ok? Temos que ter cuidado para não colocar a nossa confiança nos bens materiais e gerar uma sociedade inumana, injusta, onde quem reina é o dinheiro. É o reinado do dinheiro que produz cada vez mais vítimas. O terceiro grito de Jesus, da nossa reflexão de hoje, vem do Evangelho de Lucas. Também convido, se você quiser, pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 36. E vou ler somente, não, vou ler 36 e 37 e 38. Logo no 36 tem o nosso grito, ok? Logo no 36. Lucas 6:36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medides, sereis medidos também. Sede misericordiosos. Então, a justiça aos pobres exige compaixão, exige misericórdia. Então, veja só, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Quer dizer, o que define Deus não é o seu poder, mas é as suas entranhas de mãe, suas entranhas maternais. Então, Deus é assim. Deus é misericordioso, nos apresenta Jesus de Nazaré. A compaixão, a misericórdia é a forma que Deus é conosco. A compaixão, a misericórdia é a forma de Deus que faz Jesus uma pessoa sensível ao sofrimento das pessoas, né? Jesus foi uma pessoa hipersensível ao sofrimento das pessoas. Toda a sua vida foi em busca de tentar amenizar o sofrimento das pessoas da sua época. Então, também Jesus se dirige ao pecado, mas, sobretudo, primeiramente ao sofrimento, que é fruto de pecados, na verdade, das diversas dinâmicas, pecados pessoais, pecados sociais, enfim. Então, o sofrimento é inaceitável. O cristão, a cristã, deve tomar parte no sofrimento dos demais, se responsabilizar também, procurar não ser gerador de mais sofrimento, pelo contrário, trabalhar para que as pessoas possam sofrer menos, para que exista menos sofrimento no mundo, ok? Então, nós não podemos nos fechar na própria felicidade, no próprio bem-estar. Aquilo que acontece no vizinho, né, num bairro, tal, 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 no outro lado do mundo, aquilo não me afeta. Então, a misericórdia, a compaixão, que é você sentir, né, tomar parte nos problemas da humanidade, podemos dizer hoje, deve ser um princípio de ação do cristão e da cristã, né? Não só se fechar no seu bem-estar, no seu mundo, no seu gueto, mas também pensar que a vida digna, que você se alegra em que tomar a Deus ter, também deve ser
minimamente para todas as pessoas. Todo ser humano tem o direito de viver com dignidade. Então, tomar parte no sofrimento dos demais, ser misericordiosos. Pois bem, amigos e amigas, nós tivemos hoje a missão de refletir sobre 3 gritos de Jesus, não é? Como disse para vocês, não só na questão de a gente saber qual foi o volume que Jesus usou da sua voz ao pronunciar essas palavras que os evangelhos nos trazem, mas quer dizer a importância, né? Estamos usando aqui metaforicamente. A primeira foi, vocês lembram? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Marcos 1:15. A segunda, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. E a terceira, sede misericordiosos. Lucas 6:36. Eu espero vocês ansiosamente nos nossos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de comentar, de dar o joinha, de fazer perguntas, críticas, dúvidas. Fique à vontade. Esse espaço é nosso, da Academia da Teologia. Eu, professor Wellington, agradeço muito. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.